Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ferdinando Scremin e temos a honra de ministrar uma revisão para a magistratura paulista, para o TJ. Carreira que eu tenho muito orgulho, muita honra de ter sido aprovado no concurso 184, isso lá em 2014. Mas pelas contingências do destino, acabei escolhendo o Paraná, minha terra natal, onde atuo hoje na magistratura do estado do Paraná, em entrância final aqui na comarca de Campo Mourão. No TJ de São Paulo, a desembargadora Maria Laura de Assis Moura Tavares ficou responsável por direito administrativo e ela tem uma atuação muito forte, acadêmica, na área de análise econômica do direito. Então, nós daremos foco, daremos ênfase a essas questões, além, é claro, de fazer uma grande revisão jurisprudencial e de trazer os destaques, aquilo que tem chamado a atenção dos administrativistas neste ano. Então, nós começamos, evidentemente, com o tema do momento, que é improbidade administrativa. Uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda monocrática, é verdade, mas importante, tomada na ADI 7236, ela é cautelar, essa decisão, suspendeu o Instituto da Prescrição Intercorrente. Professor, o que é a prescrição intercorrente? É uma jabuticaba jurídica, uma coisa brasileira. Por quê? Não há prescrição sem inércia. É da essência da prescrição exigir-se a inércia do interessado. Quando a gente fala, por exemplo, em prescrever, significa escrever antes. Dormientibus ius non succurrit. O direito não socorre os que dormem, não é verdade? Então, quando a pessoa deixa transcorrer o tempo necessário, previsto em lei, para o exercício de sua pretensão, essa pretensão é fulminada pelo Instituto da Prescrição. Mas aqui disso não se trata, porque mesmo que tudo esteja andando regularmente, se decorrer um interstício, o interregno de 4 anos, mais de 4 anos, entre os marcos prescricionais, pela lei de improbidade atual, o processo estaria prescrito. Professor, mas está esperando provas, tem perícia, tem testemunha, carta rogatória. Pois é, pela redação da 14.230, estaria prescrito mesmo assim, mesmo sem inércia do Ministério Público, mesmo sem inércia do Judiciário, mesmo sem inércia da pessoa jurídica interessada. Inclusive, esse artigo foi alvo de inúmeras críticas. Até porque existe um estudo do CNJ, vou repetir, existe um estudo do CNJ dizendo que o tempo médio de tramitação das ações de improbidade no Brasil é de 4,3 anos. Ou seja, o tempo médio ultrapassa 4 anos, não é? O tempo médio ultrapassa 4 anos. Ora, então significa que esse dispositivo veio para extinguir as ações? É a crítica que se faz. E é uma crítica, a meu ver, fundamentada, uma crítica, a meu ver, que tem a sua razão de existir. Ou seja, nós estamos, em vez de tutelar a probidade, nós estamos tutelando a prescrição, nós estamos tutelando a impunidade. Então, o Supremo, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, suspendeu esse dispositivo. Vamos ver como o plenário se comporta. Nós temos a ADI 7236 com vários outros dispositivos suspensos, pendente de julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, houve aqui uma espécie de aditamento a essa decisão. E ela é recente, ela é agora, há poucas semanas atrás, em 2025, portanto, muito recente. Vamos ficar de olho na questão da prescrição intercorrente. Por hora, esse dispositivo está suspenso. Lembre-se, nós temos a prescrição geral, 8 anos, contados da data do fato, ou nas infrações permanentes de quando cessar a permanência. E essa intercorrente, que era pela metade, 4 anos entre os marcos. Então, é essa intercorrente que está suspensa. A geral não, a geral está valendo 8 anos. Se você quiser saber mais sobre improbidade, eu tenho um e-book de aproximadamente 30 páginas, totalmente gratuito. É só chamar o professor lá no Instagram, @prof_ferdinando_scremin, dizer que você é aluno ou aluna do Foco Total, deixar o seu e-mail, porque sem e-mail eu não consigo mandar. Tá bom, professor? Manda para mim o e-book e a gente envia. Um outro tema interessante diz respeito à indisponibilidade de bens, tema 1257 do STJ, também muito recente. Ora, nós temos uma legislação nova, correto? Nós temos uma nova lei de improbidade administrativa, chamada nova LIA. E aí, muitas mudanças.
Parece-me que só 2 artigos não foram mudados, até o preâmbulo foi alterado. Então, materialmente, é uma nova lei de improbidade, embora formalmente ela permaneça com o número 8429, a numeração da lei é a numeração antiga, mas materialmente é uma lei nova. E aí, como é que ficam as novas disposições, inclusive processuais? Já que nós temos um princípio, tempus regit actum. No processo, a lei do tempo rege o ato. Então, o STJ vem e fala, olha, as novas regras para a indisponibilidade de bens do agente reputado ímprobo aplicam-se aos processos em curso. Assim como também, por meio das decisões do Supremo, o novo elemento subjetivo, que agora é o dolo, e não é qualquer dolo, é o dolo específico. É o dolo específico. Então, a culpa, o erro grosseiro estão fora do conceito de improbidade. Professor, mas não vai acontecer nada? Pode acontecer punições em outras esferas. O que eu estou dizendo é que no âmbito da improbidade, no âmbito do direito administrativo sancionador do 37, parágrafo 4º, não se fala mais em culpa. Tá? 37, parágrafo 4º da Constituição. Não se fala mais em culpa, não se fala mais em erro grosseiro. Se fala apenas em dolo, e é um dolo específico, com uma finalidade de agir direcionada à improbidade, direcionada a uma das 3 categorias de atos ímprobos. Artigos 9º, 10 e 11, nessa ordem de gravidade. O 9º mais grave, o 10 o intermediário, o 11 o mais leve. Artigo 9º, enriquecimento ilícito, patrimonialismo, corrupção muito forte. Artigo 10, lesão ao erário, e 11, mais leve, violação de princípios. Importante aqui você lembrar grandes alterações no artigo 11, na violação a princípios. Nós incluímos 2 novas modalidades, publicidade contrária à Constituição e o nepotismo. Por outro lado, exige lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. A mera nomeação política não caracteriza improbidade, mero exercício de atividade econômica não caracteriza improbidade. Então, nós temos ali vários parágrafos no artigo 11 delimitando o campo de atuação da improbidade. Tá bem? Inclusive, no artigo 11, você não tem mais a perda da função pública. Tá bom? Foi tirado lá a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos. Não tem nenhuma dessas 2 sanções. Beleza? E aí? A questão da indisponibilidade. Tem regras novas? Tem. Se aplicam aos processos em curso? Sim. Então, o que o juiz tem que fazer? Uma readequação. Readequar significa adequar de novo. Ele vai olhar as indisponibilidades e vai verificar se merecem ser readequadas. Tá bom? Então, não pode superar o montante descrito na inicial, não é? Em que pese se admita a solidariedade, mas a solidariedade é pelo valor máximo indicado na inicial e não por cabeça. Então, se tem lá 1 milhão de dano ao erário e 4 réus, eu posso pegar 1 milhão de qualquer um deles, mas eu não posso pegar 4 milhões, um de cada, não. Eu posso, enquanto há essa solidariedade inicial, essa solidariedade processual, cautelar, pegar o todo de qualquer um, mas não posso pegar o todo vezes 4, já que são 4 réus. Não, porque aí seriam 4 milhões. Haveria um excesso, e esse excesso pode ser decotado. É isso que o STJ disse no tema 1257. Tá bem? A reapreciação das medidas deferidas para adequação à atual redação, cacofônico, né? Adequação à atual redação da Lei 8429. Beleza? Uma outra decisão recente, e quando eu falo recente, estou falando 2025, é a possibilidade de perda da aposentadoria. No MS 26106 do Distrito Federal, o STJ mudou a sua jurisprudência e passou a admitir a perda da aposentadoria se o ato ímprobo permitir a perda do cargo e for praticado durante a atividade. Nós tínhamos uma previsão semelhante na esfera administrativa, no PAD, mas na improbidade não. Então o STJ vira, dá uma girada de chave, muda a sua jurisprudência para permitir também a perda da aposentadoria em sede de improbidade. Tudo isso diz respeito a impactos econômicos da aplicação do direito. E é este o foco principal da nossa aula. O professor vai falar muito sobre os impactos econômicos
das decisões judiciais e dos temas jurisprudenciais correlatos. Tá bem? Só lembrando aqui, para a gente agora, depois de trazer a jurisprudência, fazer um recap, fazer uma recapitulação da improbidade. Nós estamos protegendo o patrimônio público, patrimônio social, patrimônio que é de todos, a res pública, não é? A coisa pública, com base em preceito constitucional, com base no artigo 37, parágrafo 4º. Algo que as bancas costumam pedir com bastante veemência diz respeito às consequências da improbidade. Então tem lá, e cuidado com a estética das palavras. Suspensão dos direitos políticos não é cassação, não é perda, ninguém perde, ninguém tem cassado os direitos políticos, isso é coisa de regime autoritário. A pena é suspensão pelo máximo de 14 anos, e se várias improbidades acontecerem, na hora de unificar as sanções, quando forem várias, no máximo 20 em unificação. Um ato só, o máximo 14 anos pelo artigo 9º, que é a hipótese mais grave. Se forem vários atos ímprobos, na hora de unificar, o máximo de 20 anos. A perda da função pública não é suspensão, é perda, incluindo aí a aposentadoria, conforme recente decisão do STJ. Indisponibilidade de bens, que é medida cautelar, falamos há pouco. As novas regras devem ser aplicadas aos processos em curso para fim de readequação da medida, sem prejuízo da ação penal cabível, além do ressarcimento ao erário, porque o ato doloso de improbidade é imprescritível no aspecto ressarcitório. Cuidado isso, cuidado isso. Tá bom? O ressarcimento ao erário na improbidade não prescreve. Mas o senhor acabou de falar de prescrição? Sim, das sanções pessoais. Das sanções pessoais. Uma coisa é a sanção pessoal ao agente ímprobo, uma tutela ali punitiva, não é verdade? Uma tutela que visa ali aplicar sanções, uma tutela sancionatória. Por outro lado, há jurisprudência firme dos tribunais superiores dizendo: se a ação for apenas de ressarcimento ao erário, inclusive o juiz pode converter a ação de improbidade em ação civil pública meramente ressarcitória, esse ato ímprobo para fins de ressarcimento ao erário não prescreve, ele é imprescritível. Agora, as sanções do artigo 12 da LIA, essas sanções sim prescrevem. Tá bom? Então, quando o 37, parágrafo 4º fala e o ressarcimento ao erário, leia-se imprescritível. E por fim, sem prejuízo da ação penal cabível, o que significa que a improbidade não é criminal. Não há que se falar em abolício improbitate, porque não há aqui uma figura análoga a abolício criminis, porque de crime não se trata. Nós estamos tratando de um ato civil, ou um ato civil administrativo. Tá bom? Então a improbidade, qual é a sua natureza? Natureza civil. Natureza civil administrativa. É uma resposta não penal ao fenômeno da corrupção. E é claro que nós estamos diante de um microsistema, não é? Em que há uma independência relativa das esferas ou das instâncias de responsabilidade. Inclusive, há julgados do STJ que dizem o seguinte: se não tem dolo na improbidade, não há justa causa para ação penal pelo mesmo fato. Eu vou repetir: se não há dolo na improbidade, não pode haver dolo no crime. Então, não haveria justa causa para ação penal pelo mesmo fato. Pois é, a improbidade impactando no criminal. É o que é isso? Teoria dos vasos comunicantes. Tá bom? Teoria das comportas, dos vasos comunicantes. Mas as instâncias são relativamente independentes. É claro, se uma sentença penal diz que o fato não existiu, ou diz que não está provada ali a autoria, que a autoria diz respeito a outra pessoa, nesses casos é possível a comunicação das causas. Mas aquele artigo que fala que todas as absoluções criminais se aplicaria à LIA, a lei de improbidade, esse dispositivo está suspenso lá na ADI 7236. Também está suspenso. Professor, então, para eu entender a improbidade, eu tenho que saber as decisões do Supremo e do STJ. É isso mesmo. E onde eu encontro isso compilado? Bom, pessoal, tem o e-book e todos os materiais do curso. Beleza? Agora a gente muda, vamos para agentes públicos, mais uma vez tratando de assuntos jurisprudenciais. Vamos lá.
Primeiro tema 1352, que fala o seguinte, ó, agora recente, 2025. É possível revogação ou alteração por lei ordinária de um benefício instituído ao servidor público por lei complementar, quando o assunto for materialmente ordinário. Observada a simetria. Bom, um modelo simétrico, a gente lembra daquilo que é replicado no âmbito dos estados, dos municípios, com base na simetria federativa. Você estuda simetria no direito constitucional, principalmente, mas também aqui no administrativo. Então, vamos supor que em determinado município tinha lá um benefício que era para ser concedido por lei ordinária. Mas, por alguma razão, fizeram lá uma lei complementar. Na hora de extinguir, eu posso extinguir por lei ordinária? Posso. Por quê? Porque essa matéria, o que importa é a matéria tratada, é reservada à lei ordinária. Se o poder público quis, por meio do seu legislativo, elaborar uma lei complementar, não tem problema, não há óbice que uma lei ordinária revogue esse benefício, porque o que interessa é a natureza da matéria tratada. Tá bom? O que interessa é a natureza da matéria tratada. Então isso tem tudo a ver com teoria econômica do direito, com análise econômica do direito. O que interessa é a qualidade da matéria e não o rótulo empregado pela lei, pelo legislador. Ainda o tema 656 do STF, que trata das guardas municipais, não é um tema recente e que permite o policiamento ostensivo e comunitário. Por que que isso é importante no direito administrativo? Bom, quando a gente fala, por exemplo, em problema da segurança pública, nós temos uma questão estrutural. Então, essas questões estruturais estão na moda, inclusive o processo estrutural, tema 698 da repercussão geral, pode cair na sua prova. Inclusive, recomendo a leitura do tema 698, processo estrutural, que é tema do meu mestrado. Tem inclusive uma obra escrita sobre isso. Questões estruturais reclamam decisões estruturais, reclamam o revolvimento de burocracias estatais. E uma das burocracias, certamente, é o artigo 144 da Constituição. Porque a Guarda Municipal ela foi pensada na proteção do patrimônio público dos municípios. É verdade, mas isso mudou. O cenário hoje é outro. A sociedade grita, clama por segurança pública, e isso tem a ver com serviço público, indelegável. Eu não posso delegar a segurança pública a entidades privadas. O que pode haver é segurança patrimonial privada. E isso tem muito, dadas as deficiências da segurança pública. Mas o serviço de segurança pública é um serviço indelegável. É um serviço que deve ser prestado pelo Estado diretamente. Aí eu já faço o link com serviços públicos. E aqui entra outro tema também. Então, processo estrutural, serviços públicos e controle. Controle da administração. Controle como fiscalização e correção ou fiscalização e revisão, princípio fundamental da administração pública. E por que que fala de controle? Está lá. Na forma do artigo 129.7 da Constituição, o controle pelo Ministério Público das atividades das guardas municipais. Ele, Ministério Público, que é responsável pelo chamado controle externo da atividade policial. Então, Guarda Municipal pode colaborar com a segurança urbana? Sim. Inclusive, ela é órgão do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, pessoal. Isso. Deve observar as normas gerais? Claro. Pode fazer policiamento ostensivo e comunitário? Certamente. Bom, então lembre-se desse tema, tem tudo a ver com análise econômica do direito e com os impactos da violência, com o custo da segurança pública e com questões estruturais. Tema 1022 fala o seguinte: as estatais, sejam elas prestadoras de serviço ou exploradoras de atividade econômica, têm o dever jurídico de motivar a demissão de seus empregados públicos. Aqui uma distinção, né? Quem trabalha para as estatais está sujeito, então, o emprego público, a figura se enquadra no emprego público, diferente dos detentores de cargo público que são estatutários. Os empregados públicos têm um regime diferente, não tem estabilidade. Daí o nome empregado lembra emprego, emprego lembra CLT.
Então, eles não têm estabilidade, eles têm FGTS. É diferente. Tá bom? Servidor público tem estabilidade, empregado público tem FGTS. E como que fica a demissão? Pode demitir, não pode demitir? Tem que motivar, não tem que motivar? O tema 1022 esclarece isso. Tem que ser um motivo razoável, um fundamento razoável. Exige-se a motivação em ato formal. Não se exige PAD, não se exige justa causa trabalhista, mas é necessário, imprescindível, é mister que haja uma motivação. O que é motivar? Indicar os fundamentos da decisão, os pressupostos de fato e direito que sustentam a decisão administrativa. Bom, então, mais uma vez aqui, análise econômica do direito na questão dos empregados públicos, na questão da demissão dos empregados e da necessidade de fundamentar esses atos. Ainda, professor, o tema 551 dos temporários, né? Temporários também é um tema da moda aqui, pessoal. Temporário é regido por contrato. Temporário normalmente faz lá um teste seletivo simplificado. Ele atua na forma da Constituição, por necessidade excepcional e temporária, não é por um relevante interesse público, mas é uma coisa temporária. Então, a pessoa não tem um cargo público, ela está exercendo uma função temporária. E aí é regido pelo contrato. O que o contrato diz é o que tem direito o temporário. Tá bom? Então, temporário não tem direito a 13º, não tem direito a férias, salvo exceções. Exceções sempre são cobradas. Quando que os temporários têm direito a 10º e férias? Primeiro, quando houver expressa previsão legal ou contratual. Então, se a lei diz que eles têm direito, e nós estamos falando lei aqui no sentido lato, né? Porque cada ente da federação pode legislar. Então, se tem uma lei municipal que fala que os temporários daquele município têm direito ao 13º, está resolvido. Se existe uma lei dizendo que os temporários daquele município têm direito a férias e terço, está resolvido. Ou, se não tiver lei, mas tem contrato. Se estiver no contrato, o contrato rege os temporários, está resolvido. Ou ainda, o que pode acontecer com mais frequência, no caso de comprovado desvirtuamento da contratação temporária, por sucessivas renovações. Faz um contrato temporário, depois mais um, mais um, mais um, mais um. Quando vê, a pessoa está lá 10, 15, 20 anos como temporária. Então, temporária ela não é. Na verdade, é uma burla à regra do concurso público, porque essa necessidade não era temporária, era uma necessidade permanente, né, professor? Então, houve uma burla aqui, exato. E por isso, por essa razão, em razão dessa burla, a regra do concurso público, a jurisprudência diz que tem direito, sim, a 13º, férias acrescida do terço, porque há aqui um desvirtuamento da função temporária, tá bom? Então, nesses casos de desvirtuamento ou de previsão na lei ou no contrato, então o temporário faz jus a esses direitos. Tema 1424 é recente, agora também, setembro de 2025, e ele fala da altura mínima para ingresso em cargo do SUSP. Lembra que eu falava do SUSP lá na Guarda Municipal? Agora aqui para exercício de cargos relacionados. Então, vamos lá, vamos pensar nas polícias em geral. Então, principalmente a questão das polícias militares, que exigem altura mínima de maneira muito mais premente, muito mais específica, né? O que diz isso? O que diz o STF sobre isso, melhor dizendo? Ele fala que é necessária uma lei e os parâmetros do Exército. A Polícia Militar, nós sabemos, ela é força de reserva do Exército. Então lá nós temos um parâmetro. Para o Exército, 1,60 altura mínima para homens e 1,55 altura mínima para mulheres. 1,60 para homens, 1,55 para mulheres. Então, o Supremo falou, os estados seguem os parâmetros do Exército. Me parece uma interpretação bastante razoável, bastante proporcional, já que é força de reserva, segue o parâmetro de referência. O parâmetro de referência para os militares é o Exército, é a carreira do Exército. Então,
altura mínima 1,60 para homens, 1,55 para mulheres, pressupondo a existência de lei, ademais. Por fim, pessoal, o tema 1254, um pouquinho mais distante, mas que está ainda em voga, que chama a atenção das bancas porque diz respeito ao regime próprio de previdência social. Não é? Diz respeito ali não só a emenda 20 de 98, mas também a última reforma previdenciária, enfim. Então, o que diz o tema 1254? Somente os servidores públicos civis, detentores, titulares de cargo efetivo, são vinculados ao regime próprio. Tudo bem? Somente os detentores de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio. É o meu caso. Eu sou detentor de cargo efetivo, na verdade, cargo vitalício, né? Então, eu tenho um regime próprio de previdência aqui no estado do Paraná. Beleza? Estão excluídos aqueles que entraram no trem da alegria do ADCT e os demais servidores que foram admitidos sem concurso público. Então, se não tem concurso público, não tem regime próprio. Esse é o bizu para você lembrar. Se não tem concurso público, não tem regime próprio de previdência social. Beleza? Agora, atos administrativos. A gente começa falando de atos administrativos, lembrando que a questão da anulação, da revogação é um tema sempre da moda, nunca sai do foco de nenhum examinador, tá bom? E nós temos um prazo decadencial de 5 anos, que está lá no artigo 54 da 9784, e esse parâmetro ele é utilizado, inclusive, como referência para estados e municípios. Você lembra que tinha uma lei paulista que aumentava para 10 anos o prazo decadencial de revisão de autotutela? E você se lembra que o Supremo declarou essa disposição inconstitucional? Justamente por conta da simetria, justamente por conta do parâmetro federal que baliza estados e municípios, até para que não haja distorções federativas. Pois é. Então, nós sabemos que, como regra, a administração tem prazo de 5 anos, é decadencial para anular os atos administrativos ilegais, para exercer ali sua autotutela. Isso fica muito claro na redação do artigo 54. E o que diz ele, professor? Estou com ele aqui, vou ler para vocês. O direito da administração de anular os atos administrativos ilegais. Eu anulo algo que é ilegal, revogo por conveniência e oportunidade, mas anulo o que é ilegal, olha a sonoridade, anulo ilegal, decai em 5 anos, contados da data em que praticados, salvo comprovada má-fé. Então já vem a primeira exceção. Se eu tenho má-fé do administrado, então não se aplica o prazo decadencial, porque há má-fé. E o Supremo acrescenta à má-fé a figura da flagrante inconstitucionalidade. Então, aquela questão da revisão da anistia dos cabos da aeronáutica e tantos outros exemplos em que há ofensa direta ao texto constitucional, o Supremo diz: não se aplica o prazo decadencial, não há prazo para anular esses atos. No caso do tema 839, porque não havia motivação exclusivamente política ao anistiado. Evidentemente que deve ser assegurado sempre, tá, pessoal? Sempre, devido ao processo legal, a não devolução do que recebeu de boa-fé. Tá bom? Então, a má-fé ou flagrante inconstitucionalidade permitem a revisão mesmo fora dos 5 anos, do artigo 54 da Lei do Processo Administrativo Federal. E para concluir, o princípio da preservação dos atos administrativos, agora tentando manter os seus efeitos. Isso está lá no artigo 20 da LINDB. Aliás, eu recomendo fortemente que você leia os artigos 20 e seguintes da LINDB, porque tem muita coisa ali de análise econômica do direito, princípio do consequencialismo, não é? Verificar as consequências jurídicas do ato. Eu não posso usar uma bala de canhão para matar um inseto. As consequências da decisão não podem ser mais graves do que o problema que a decisão busca enfrentar. Então, tem que olhar. Vai ficar pior a emenda do que o soneto? Não posso. Tem que tomar cuidado.
e a adotar uma postura de responsabilidade enquanto agente público, incluindo aí a atividade judicante, tá? Isso também se aplica à atividade jurisdicional. E o artigo 20 da LINDB fala expressamente que a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta. Necessidade e adequação. Em face de todas as alternativas possíveis, ou seja, eu tenho que buscar a solução menos danosa. Eu dou um exemplo. Suponhamos que uma cidade do interior paulista tenha apenas um hospital e que esse hospital esteja ou tenha condições periclitantes, péssimas condições de higiene, de salubridade. Eu tenho várias possibilidades. Eu tenho possibilidade de intervenção, eu tenho possibilidade de multa, eu tenho possibilidade de uma fiscalização mais efetiva ou fechar o hospital. Será que fechar o hospital é a melhor alternativa? Você fala, professor, mas está ruim. Está ruim. Mas para aquela população é melhor ter alguma coisa, ainda que ruim, do que não ter nada. Em um caso concreto, não vou dizer onde nem porquê, um hospital público foi fechado numa cidade pequena de 20 mil habitantes e na semana seguinte houve um grande acidente com trabalhadores rurais. Aí você fala, leva para o hospital mais próximo. Sim, tem uma ou duas ambulâncias. Eu estou falando aí de 30, 40 feridos, alguns em estado grave. Leva para o hospital mais próximo. Sim, fica 40 km de distância. Então aí eu já tenho que ser consequencialista. Como juiz, eu vou fechar esse hospital e a população vai ficar sem o serviço? Professor, mas dura lex sed lex. Não, a LINDB fala exatamente o contrário. A lei de introdução às normas exige razoabilidade, proporcionalidade, exige a solução menos danosa ao caso concreto. A decisão não pode ser pior para a população do que o problema que ela busca enfrentar. Fechar o hospital é pior do que deixar um hospital em condições precárias, porque é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. Tá bom? Princípio consequencialista. Fica a dica para você. Dê uma olhadinha lá nos artigos da LINDB. Um abraço.